Bom dia. Hoje a gente vai começar na aula 4. Semana passada a gente falou aula 3. A gente terminou o tema acerca das invasões estrangeiras e falou um pouquinho dos tratados ali. Os tratados para a gente poder conseguir pegar bem o que cada tratado formulou, qual foi cada acordo, né? Cada acordo dentro das suas especificidades, aquelas trocas, aquelas invasões, como isso se deu. E a gente terminou o assunto, né? Fizemos umas 2 questões para poder clarear um pouquinho. Pretendo trazer mais questões aí, para a gente poder clarear melhor esse assunto. Então hoje a gente vai começar a aula 4. Porém, antes de começar a aula 4, eu só queria clarear um pouquinho com vocês essa questão dos tratados, que eu dei uma olhada na aula, ficou um pouco, na minha concepção, faltando alguma coisa, para a gente poder compreender melhor isso aí. Então, antes da gente dar início à aula 4, a gente vai estar falando um pouquinho desses tratados, finalizando esse tema da aula anterior e entrando na aula 4 propriamente dita. Aí o conteúdo também da aula 4 é um conteúdo bem extenso. A gente vai estar falando ali do processo de formação da Marinha, os conceitos, né, relativos à independência do Brasil e suas vertentes, suas variações, seus desdobramentos ali, a vinda da família real, a vinda de Dom João, né? O contexto, o que estava acontecendo na Europa para Dom João ter vindo para cá, né? Depois Portugal pressiona Dom João para que Dom João volte, Dom Pedro fica, né? E aí tem a Batalha de Caiena, tem algumas batalhas ali, a ocupação da Banda Oriental. A gente vai estar tentando falar disso hoje aí, né? Avançar o máximo possível o nosso conteúdo, com qualidade, e para a gente poder chegar àquele objetivo, né? Em dezembro ou janeiro, a gente tentar chegar ali com uma lazeira para a gente poder trabalhar questões, né? A gente tem uma bateria de questões aí, algumas eu estou colocando no slide para a gente poder já ir entendendo como pode vir, até questões de provas anteriores, e outras questões a gente tem um acervo aí que a gente vai estar separando, né? Estou tentando andar um pouco o conteúdo para chegar no final a gente trabalhar bastante questões, né? Mas vamos em busca disso, desse objetivo, vamos chegar lá. Beleza? Hoje, como eu falei, a gente vai estar, não sei se está dando para você ver aí o mapa, não sei se está dando para ver, está dando para conseguir visualizar o mapa? O mapa eu botei aqui só para a gente poder ter uma noção, de localização, uma noção de regionalização ali, onde se deu esses conflitos, né? O que aconteceu nesses conflitos na região sul do Brasil. Lembrando a você que esses slides, eles vão estar disponíveis para você, os vídeos vão estar disponíveis para você, assim como o livro de História Marítima, da História Marítima Brasileira, é o Nosso Norte. Eu estava falando agora há pouco aqui que o livro ele segue fielmente ao cronograma da prova. Então você pode... Ah, professor, eu queria uma apostila. A apostila é o livro. É o livro. Então você pega esse livro de História Marítima Naval Brasileira, pode dar uma olhada no cronograma e conferir. O índice do livro com o cronograma. Ele é fiel. Então esse livro está disponível no site da Diretoria de Ensino da Marinha, para você baixar, porém você pode ver com o nosso gerente do curso, o Juliano, o Duarte, ele tem um grupo que ele já disponibilizou no grupo, não foi? Ele botou no grupo lá em PDF esse livro, se você quiser estudar com ele em PDF, eu também tenho, você pode estar vendo lá no site lá o meu e-mail, manda um e-mail para mim. Ontem mesmo teve uma aluna que me mandou um e-mail e eu já respondi ela e já encaminhei o livro para ela poder se basear no livro, e falei para ela ver os slides como é um conteúdo novo no site, como é um conteúdo novo, os slides eles estão em fase de preparação.
Eu estou terminando ainda, mas na medida que, um exemplo, a aula de hoje eu já vou estar passando o slide da semana passada, esse slide de hoje para o Duarte disponibilizar para vocês no site. Aí vocês já vão estar vendo. E assim sucessivamente. Ok? Aí você pode estudar pelo slide, estudar pela apostila, estudar vendo vídeo. Você dobra aí os seus meios aí para poder estudar. Né? Se der para estar lendo, você esteja lendo. Se não der para estar lendo, der para estar ouvindo, que nem eu sempre falo. Né? Eu sempre ando com o fonezinho no ouvido estudando os projetos que eu tenho aí. Então, às vezes eu tenho um documentário que eu preciso ver, eu não estou vendo, mas eu estou com o fone no ouvido via Bluetooth escutando. Então, a gente precisa maximizar o nosso tempo para a gente poder... Ah, professor, mas eu não consigo assimilar. Pô, 10% você vai assimilar. E, de repente, esse 10% é uma questão que vem na prova. Então, a gente tem que dobrar os meios. Beleza? Então, essa região aqui é a região... do sul ali do Brasil e o sul aqui basicamente da América do Sul. A gente vê que nessa região aqui, a gente vê a Argentina aqui, a gente vê o Uruguai aqui. Então nessa região aqui, foi uma região de importância, né, para o comércio marítimo. Né? Foi uma saída, essa aqui era a chamada Bacia do Prata, o Rio Uruguai, era uma saída para o Oceano Atlântico, para escoar, né, seja o tipo de produto que girava a economia, naquela época. E naquela época a economia ela estava muito forte em torno da pecuária. E a pecuária ela foi um dos motivos e o principal que fez com que ocorresse a ocupação dessa região aqui do Brasil. Como que se deu essa ocupação? Estou falando isso para a gente ter um contexto, para a gente poder compreender como que se chegou a esses conflitos aqui. Como que se deu essa ocupação? Havia vários jesuítas que foram, com as suas missões jesuíticas de propagação da fé religiosa, eles foram ocupando boa parte dessa região aqui. E havia muitos gados aqui para o interior. Parte da região que eu falo um pouco mais para cima, para o interior. E como também os bandeirantes, que foram os desbravadores do nosso território, eles, através de várias missões, eles entraram no território brasileiro. Estou falando isso não está no livro, mas é só para a gente poder entender um contexto. Quem foram os bandeirantes? Foram paulistas, que, diante de várias missões que eles recebiam, eles adentraram o território brasileiro. Aí, cada missão, ele tinha uma missão específica. Eles adentraram e foram ocupando esse território. Os jesuítas também foram ocupando. Naquela época, a cana-de-açúcar era o que girava a economia. Só que o gado, ele era um problema para a plantação. Então o gado ele foi sendo empurrado para o interior do Brasil. Os bandeirantes com os jesuítas, eles não se davam muito bem, porque os bandeirantes eles iam em busca diante de determinadas missões para poder apreender os indígenas. Eram as missões de aprisionamento. E os jesuítas, eles queriam catequizar os índios e tinham uma boa relação com os índios. Os índios trabalhavam para os jesuítas? Sim, trabalhavam, porém de forma voluntária. Então eles tinham uma sintonia. Esse gado ele foi indo para o interior. Quando os bandeirantes entraram e tiveram confronto com os próprios jesuítas, com os índios, esse gado ele ficou disperso. E ele foi encontrar pasto e condição favorável aonde? Na região sul, que é chamado os Pampas Gaúchos, né? Aquela região plana, favorável, e ali ele foi crescendo. Ele foi... E diante disso, essa região começou a se tornar uma região bem importante, não só por causa do gado, como também por causa do acesso que dava pelo Oceano Atlântico. Esses rios aqui, eles escoavam os produtos e chegavam até o Oceano Atlântico, para do Oceano Atlântico levar os seus produtos para onde? Para Portugal, que era Portugal e Espanha, né? Porque os colonizadores dessa região aqui eram Portugal e Espanha. Então, você está vendo essa linha aqui? Essa linhazinha aqui? Essa linha aqui? Quem pode deduzir qual seja essa linha aqui? Que seja?
Não, essa linhazinha aqui. Quem pode deduzir mais ou menos? O Tratado de Tordesilhas. Na verdade, eu não tinha nem prestado atenção nessa linha aqui. Mas como essa linha aqui, ela está bem sugestiva para o que pretendo falar agora. O Tratado de Tordesilhas, ele pegava mais ou menos aqui mesmo. Né? Eu não tenho nem certeza se o mapa é o Tratado de Tordesilhas. Mas é a linha. O Tratado de Tordesilhas, ele delimitava, né, o que o Tratado de Tordesilhas fazia. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Eu não sei se eu falei alguns detalhes do Tratado de Tordesilhas para vocês. Eu falei de tratados, mas eu não falei do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi em 1492, o mundo dividido entre Portugal e Espanha. Primeiro teve a bula intercoeteira, né, que foi dividir a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, a 100 léguas. Só que 100 léguas pegava pequena parte do litoral do Brasil. Pequena parte do litoral do Brasil. O rei de Portugal, o Duarte, aquele passadorzinho, não esquece não. O rei de Portugal, ele não ficou de acordo com essa bula intercoeteira, esse tratado de 100 léguas, que foi acordado ali. Então ele questionou, né? Creio até que intencionalmente, né, com segundas intenções, ele questionou essa bula intercoeteira, que era só 100 léguas. O que ele fez? Ele falou, não, peraí, isso aqui não está legal. Aí modificou o tratado e passaram a fazer o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que foi 370 léguas. Esse 370 léguas já pegou boa parte do território brasileiro especificamente. Depois da linha delimitada do Tratado de Tordesilhas para dentro seria o quê? Seria de quem? Para cá seria de e para cá, entrando para o território, mais para dentro do território, por causa da América, que lá em cima a gente tem a América. Lá na América aqui a Espanha chegou primeiro, a Espanha tinha um domínio maior, a Espanha encontrou ouro, encontrou metais preciosos, isso que impulsionou até Portugal posteriormente querer e acreditar que havia ouro aqui, lá na frente eles encontram ouro. Então, para cá, vindo mais para dentro, era a região que pertencia à Espanha. O que acontece? Aí aqui a gente começa a ver, nesse contexto dos tratados, eu estava falando aqui, por que eu estou falando dos tratados? Porque semana passada ficou um pouco... Precisamos clarear melhor. Estava no final da aula, a gente já estava 4 horas de aula, faltando meia hora que a gente falou de tratados, então a gente já estava trocando as informações, então eu achei por bem a gente dar início, com a mente fresca agora, a gente dar início um pouquinho para poder... dar introdução para entrar na aula, mas terminar com essa parte de tratados, para clarear melhor. Estou dando um contexto para a gente entender. Essa região aqui foi a região de conflito. Essa região aqui em cima é o chamado 7 povos das missões. Se você ver ali, tem 7 asteriscos. Era o chamado 7 povos das missões. E aqui, a margem da Bacia do Prata, era a colônia do Santíssimo Sacramento. Esses 2 povos é que vão protagonizar, né, essas 2 regiões, que vão protagonizar os conflitos e os motivos dos tratados. Clareou? Deu para compreender melhor? O que foi da última aula. Essa região que vai protagonizar. Aí, aqui a gente vai começar a entender a região do Santíssimo Sacramento e a região dos 7 povos das missões. Inclusive, por coincidência, ficou aqui, ó, em cima, 7 povos das missões escrito aqui. Região, né, do Rio Grande do Sul. Essa região aqui pegava parte do Rio Grande do Sul. E esse aqui era o sul botei aqui de azul, ó, de vermelho, desculpa. Sul do Uruguai. Sul do Uruguai. Essa região aqui, onde os espanhóis fundaram a colônia dos 7 povos de Sacramento, 7 povos das missões, eu só confundindo, 7 povos das missões, os espanhóis fundaram, mas era uma região de influência portuguesa. Aqui, onde os portugueses fundaram, porque os portugueses, ele queria escoar seus produtos, ele queria desenvolver o seu comércio.
né? E aqui era um ponto estratégico, né? Os portugueses fundaram aqui, e você vê que aqui está o quê? Buenos Aires. Buenos Aires era uma colônia espanhola. Essa região era uma região de influência espanhola. Aí já começa, portugueses numa área de influência espanhola, né? Espanhol numa área de influência portuguesa. Aí já começa, né? Lembrando que nos 7 povos das missões, os espanhóis fundaram, os jesuítas vieram e criaram um vínculo com os indígenas, eram espanhóis nessa região aqui. Mais para frente vai ter uma treta aí, com o próprio português, que depois o português assume essa região. É chamadas guerras guaraníticas. Então, gente, partindo desse princípio, né, a gente vai ver que Buenos Aires sempre vai entrar aqui, vai invadir a colônia de Sacramento, os espanhóis vão invadir aqui. Partindo desse princípio, a gente agora entra e vai falar de cada tratado. Agora que a gente clareou, entendeu o porquê, porque no nosso cronograma fala tratados e limites da região sul. Tem um tratado que é o chamado Tratado de Utrecht I, que é lá no norte, é lá em cima. Então a gente não vai falar dele. Se cair na prova alguma coisa relativa a tratado relativo ao norte, poxa, não está no nosso cronograma, não está no nosso material de referência, não é. É o Tratado de Utrecht I, que entre Portugal e a França. Foi um acordo que eles fizeram lá em cima, lá no norte, lá, um acordo que eles fizeram de delimitação de fronteira. É o Tratado de Utrecht I. Os franceses chegaram... Não, foi depois. Esse da França quem colonizou a Guiana Francesa foram os franceses. Então ainda estava tendo uma discussão territorial lá em cima, acerca do Amapá, do Maranhão, aonde estava as delimitações. Aí o rio Oiapoque é que vai definir a fronteira. Esse é o Tratado de Utrecht I. Esse Tratado de Utrecht I, se eu não me engano, ele foi em 1713. Em 1715 vem o que nos interessa, tá, gente? Que é o Tratado de Utrecht II. O que nos interessa. O Tratado de Utrecht II, que é o tratado que vai falar do tratado entre espanhóis e franceses, que vai falar da invasão na colônia de Santíssimo Sacramento. Mas antes desse tratado, a gente vai falar do Tratado de Lisboa. Tá dando para ver legal aí? Aqui. Tratados de limite. Posto isso, o mapa para a gente compreender agora. Foi o quê? Foi a oficialização das fronteiras. E dentro desses tratados teve vários desdobramentos, como eu falei para vocês. Teve vários desdobramentos. O primeiro tratado foi aquele Tratado de Tordesilhas lá atrás, lembra? Tratado de Tordesilhas lá atrás. A bula intercoeteira, 100 léguas, depois a bula... o Tratado de Tordesilhas propriamente dito, em 1494, 370 léguas para dentro ali do território Brasil, a oeste da ilha de Cabo Verde. Beleza? Primeiro tratado. Depois, ao longo da ocupação do território brasileiro, ao longo do brasileiro e também de outros países como Argentina, Uruguai, outros países aqui na América do Sul, ao longo dessa ocupação, teve várias tretas. Teve vários, como diz na Marinha, né? Teve vários PS. Tem psicólogo aqui? Tem, né? É psicólogo. Vai ter, a senhora vai ouvir muito PS. PS que eles chamam lá é uma sigla para problema social. Problema social. Os caras, esse cara tá cheio de PS. Isso é gíria de marinha, tá, gente? Esse cara tá cheio de PS, tá cheio de PS, cheio de problema social. Ih, não mexe com ele não, tá cheio de PS. Então a psicóloga, a senhora vai ouvir muito PS. Em breve vai ouvir muito PS. Quem tem PS aí? Tá cheio de PS. Vão se acostumando com esse dialeto, com esse vocabulário aí de marinha aí, que vocês vão falar muito esse vocabulário aí em breve. Tô na onça, tá safo. Fala sério, tá pegando. PS, trauma. Então vamos lá, gente. O que foi? Foi a oficialização das fronteiras, né? Partindo desse contexto, a gente começa a entender Tratado Bula Intercoeteira, Tratado de Madrid, 1494. Aí aqui, depois da ocupação do território brasileiro, do território sul-americano em si,
a gente começa a vir com os tratados. A gente precisa só entender o que foi cada tratado. O slide, na aula passada, a gente contextualizou e a gente falou aqui, e eu li os slides, o contexto de cada tratado. Aqui a gente vai estar passando de forma resumida. Você que não assistiu o slide, você que está aqui, que não assistiu o slide da aula passada, dá uma lida lá, que a gente vai chegar na parte dos tratados e você vai ver que eu falei de cada contexto aqui, de cada tratado. Alguns têm um contexto um pouco mais amplo, mas só para a gente poder compreender porque está na apostila de vocês, no livro de vocês. Aqui agora, como é só uma introdução, para a gente poder entrar na aula 4, para a gente terminar o tratado, a gente vai estar falando aqui só de forma sintetizando para a gente poder compreender o que cada tratado buscava. O Tratado de Lisboa, que foi o primeiro tratado nesse contexto aqui de ocupação, o que ele fazia? A colônia de Sacramento, criada pelos portugueses, lembra que eu falei para vocês que a colônia de Sacramento foi criada pelos portugueses em uma região de influência espanhola. Ela é invadida e tomada por quem? Pelos espanhóis. Tem um contexto? Tem. Depois você dá uma lida no slide lá, que a gente falou na semana passada. Ela foi invadida pelos espanhóis, um contexto político, um contexto econômico, um contexto social da época. Né? Havia alguns conflitos, alguns conflitos políticos da época. Uma guerra, como por exemplo a própria guerra da França e da Inglaterra, porque espanhóis eram aliados dos franceses e os portugueses eram aliados dos ingleses. Quando tem um conflito entre esses dois países, logo a região que era de espanhóis e portugueses, eles começam, a gente somos rivais, vocês, amigo, aquela história que eu falo para vocês, né? Amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Entendeu? É mais ou menos seguindo essa linha de pensamento. Então aqui, o que acontece? Os espanhóis invadem e eles invadem em 1680. Desculpa, eles invadem, a colônia criada em 1680, mas em 1681, logo depois que eles criam, alguns meses depois, os espanhóis invadem. Aí o que eles vão? Eles sentam, vamos fazer um tratado aqui numa cidade, lá em Lisboa, eles sentam, fazem um acordo, peraí, vamos resolver isso aqui? A gente vai devolver a colônia para vocês e a gente acaba com esse problema aqui. Então, esse tratado de Lisboa, o que ele faz? Ele devolve a colônia de Sacramento para os portugueses. Beleza? Os espanhóis invadem e, através do Tratado de Lisboa, em 1681, a colônia de Sacramento é devolvida aos portugueses. É isso que o Tratado de Lisboa faz. Beleza? Ficou claro? 1681. Olha lá. Tá lá. Que é devolvida. Ela é feito o tratado. Né? Se eu não me engano, é devolvido alguns, se eu não me engano, 83, alguns anos depois ela é devolvida. Isso, 83, né? Isso aí. Ela é devolvida em 83. Obrigado, Tasha N. Ela é devolvida. O tratado é feito em... O que a gente precisa saber é que, através do tratado, a colônia foi devolvida. Beleza? As coisas fluíram, caminharam, né? Foram acontecendo. E em 1715, eu falei para vocês do Tratado de Utrecht I, não foi? O Tratado de Utrecht I, a gente já falou aqui, lá em cima, e tá, por isso que eu botei 2 aqui, só para a gente poder clarear, porque às vezes pode vir na prova e enganar a gente. Não tem no nosso livro. Então, aí eu boto aqui, eu botei o Utrecht 2 aqui, porque se você pegar um contexto histórico, né, você parar para ler e ver, você vai ver que tem outro Tratado de Utrecht. Você vai ver que tem. Né? Mas o Tratado de Utrecht, ele não está no nosso livro, não está na nossa referência, então vamos nos atentar para aquele que está no nosso livro, que é o Tratado de Utrecht 2. Mas se calhar de acontecer nas alternativas, de botar lá e para poder te confundir, como, lembra que eu falei para você numa questão de vocês, ele botou o nome de Tomé de Souza em uma das alternativas? No livro de vocês não fala de Tomé de Souza.
Entendeu? Aí eu tive... Pô, o que eu fiz? Eu fiz questão de explicar quem foi, os 3 governantes gerais. Então aqui, de repente, ele pode botar para te confundir. Então vamos nos atentar para esse Tratado de Utrecht II, que foi novamente... Colônia está novamente com os portugueses. Beleza, novamente o que acontece? Os espanhóis invadem novamente a colônia de Sacramento. Eles invadem novamente a colônia de Sacramento. Esse tratado legitima a presença de portugueses nas terras de Sacramento. Ou seja, os espanhóis invadiram e novamente eles se sentam, uma ação diplomática, a diplomacia, né? A diplomacia muitas das vezes ela vem para evitar um dano maior, uma guerra, esses acordos diplomáticos para evitar morte e tudo mais. Então eles sentaram novamente os espanhóis diante de um contexto, depois você dá uma lida lá no slide anterior, da aula passada, depois você dá uma lida no teu livro aí. Eles invadem novamente, né? E Tratado de Utrecht II, em 1715, eles sentam, os espanhóis ocupam a região, aí novamente tem um acordo entre Portugal e Espanha para poder... Espera aí, vamos resolver isso aqui novamente. Aí o que o Tratado de Utrecht faz? Devolve a colônia de Sacramento para os portugueses. Isso aí, é isso aí. Tá, deixa eu botar essa informação aqui. Isso aí tá na apostila, né? Os espanhóis invadem invadem novamente a colônia de Sacramento em 1705. E em 1715 é feito um tratado e é devolvida. Esse Tratado de Utrecht aqui é aquele tratado que tem uma guerra de sucessão, não é isso? Não é isso? Isso aí esse tratado, houve uma crise política lá em Portugal, houve uma crise sucessória, onde vários exigiram o trono, e isso culminou num desentendimento, né, numa falta de uma separação, né, dessa política em relação a acordos anteriores entre Portugal e Espanha. Aí isso culminou e impulsionou que os espanhóis invadissem novamente. Depois dá uma lida no teu apostila lá e no slide da aula passada que a gente falou sobre tudo isso aí. Inclusive tem muitas informações sobre o Tratado de Madrid de 1750. Era bom você dar uma lida depois lá, que aqui a gente está só sintetizando um pouquinho. Beleza? Depois disso, as coisas fluíram e 1750 é considerado o tratado mais importante, porque lá na frente, com o Tratado de Badajoz, que é o último tratado desse contexto aqui, ele só retorna aos termos que o Tratado de Madrid falava. E o que o Tratado de Madrid falava? O Tratado de Madrid de 1750, ele tinha um princípio chamado do uti possidetis, que quer dizer, a terra é de quem a ocupa. É o princípio de um povo da antiguidade que tinha esse princípio semelhante àquele do uso capião, né? Que se você, o exemplo, hoje em dia, se você mora durante algum tempo em uma região e você pode exigir aquela região ali como sua posse. Então, o Tratado de Madrid, considerado um dos mais importantes tratados, é o tratado que adotou esse princípio aqui do uti possidetis, que significa que a terra será de quem a colonizou, de quem a ocupou. O que acontece então? Partindo desse princípio, Espanha fica com Sacramento. Espanha fica com Sacramento e Portugal, 7 povos das missões. Funda lá, fica com 7 povos das missões.
Quando ele fala no seu livro aí sobre a cidade de São Pedro é região do Rio Grande do Sul ali. São Pedro do Rio Grande do Sul. Se tu vê aí no teu livro aí, essa expressão é Rio Grande do Sul. Rio Grande de São Pedro, isso aí. É Rio Grande do Sul. Por que eu botei aqui início das guerras guaraníticas? Eu não sei se o livro de vocês fala da guerra guaranítica. Mas o que acontece aqui? Quando Portugal, lembra que eu falei para vocês que essa região dos 7 povos das missões, quem estava lá, quem tinha colonizado lá, que tinha chegado lá, era os espanhóis que tinham chegado lá primeiro. Os jesuítas espanhóis. Eles eram aliados dos indígenas e eles tinham influência indígena numa região que os espanhóis eles também ocupavam. E o Portugal ele foi para lá também porque era um ponto também próximo ao rio Uruguai ali para poder ajudar no comércio, né? Quando esse tratado vem e devolve a Portugal, né, essa região que os espanhóis haviam ocupado anteriormente, dos 7 povos das missões, Portugal tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Com os indígenas. Eles não querem sair e ali é travado várias guerras que foram chamadas de guerras guaraníticas, que foram as guerras contra os indígenas ali dos 7 povos das missões. E contra os jesuítas também relutaram, os jesuítas espanhóis. Então, por isso que eu fiz questão de botar aqui guerras guaraníticas, que foi algo importante que aconteceu nesse período com essa troca no contexto do Tratado de Madrid. Era uma região de, como eu falei para você, de influência portuguesa. Mas, uma região onde os espanhóis também, porque dentro do limite do Tratado de Tordesilhas, essa região pertencia aos espanhóis. E os jesuítas, eles ocuparam aquela região para poder evangelizar, para poder propagar a fé cristã, vamos botar assim. Então, quando Portugal ele fica e ocupa os 7 povos das missões, ele encontra essa dificuldade. Os indígenas catequizados, né, com boa relação com os espanhóis, os jesuítas espanhóis, e quando Portugal ocupa, que esse Tratado de Madrid vem e estabelece que aquela região ali pertence a Portugal, né, porque Portugal, por direito, podia ocupar aquela região, ele tem essa dificuldade. Então, diante dessa dificuldade, ocorrem as guerras guaraníticas. Beleza? Tudo fluindo bem. Com outra crise lá na Europa, vem o Tratado de El Pardo. Esse Tratado de El Pardo, ele anula o Tratado de Madrid, em 1761. O Tratado de El Pardo entre portugueses e espanhóis, eles anulam o Tratado de Madrid. Ou seja, aquilo que o Tratado de Madrid havia estabelecido, que a terra é de quem ocupa, já não vale mais. Ok? Mas o que o Tratado de El Pardo ele anulou, simplesmente ele anulou o Tratado de Madrid. Ele voltou novamente àquela bagunça que estava antes. É muito tratado, né, gente? Mas a gente tem uma noção, né? Depois você dá uma lida no teu livro, reitero, nos slides que a gente passou semana passada. Isso aqui é só para a gente poder reforçar. Vamos lá, andar rápido aqui. Em 1777 veio o Tratado de Santo Ildefonso. Esse tratado aí, a rainha lá de Portugal, sei o que deu na cabeça dela, mas ela pegou, tirou tudo de Portugal, né? Deixou Portugal só com a ilha de Santa Catarina. Era uma ilha, no mapa ali, mostra o mapa aqui, deixou Portugal só com esse pedacinho aqui, ó. Só com esse pedacinho aqui, ó, essa região aqui, ó, Santa Catarina. Só que essa região aqui, e os outros povos
devolveu, né, deixou, né, com os espanhóis. E Portugal ficou só ocupando a ilha de Santa Catarina, que é Santa Catarina hoje, né? Ali, Florianópolis, ali, aquela região ali de Florianópolis. Beleza? A rainha portuguesa. Acho que tá aí, tá no livro de vocês. Fala que ela foi ela. Isso, quando ela assume o trono de Portugal, não é isso? Não está falando aí? Ela assume o trono de Portugal e ela faz essa manobra aí, né? Ela, como eu falei, não sei o que deu na cabeça dela, que ela vai e faz essa manobra aí. Ela deixa com Portugal somente a ilha de Santa Catarina e Espanha fica com Sacramento. Beleza, gente? A gente tem mais um tratado, tá? É o Tratado de Badajoz. O que é esse Santo Ildefonso? Esses tratados todos, quando ele tem um nome, ele aponta para uma região onde foi feito o tratado. Por exemplo, o Tratado de Utrecht foi na Holanda. Era uma cidade holandesa. Eles fizeram o tratado lá. Vou apagar aqui. Pode apagar? Escrever, vou apagar aqui, tá, gente? Só para o slide poder aparecer aqui. Não ficar... Droga. Vamos lá aqui. Espera aí. Só para terminar aqui, tá, gente? Espera aí. Só para terminar, tá, gente? Aqui. Tratado de Badajoz. Esse foi quando? Fala para mim você aí. 1801. O que que ele volta? O que que ele faz? Ele volta aos termos de quê? Do Tratado de Madrid. A terra novamente vai ser de quem a ocupa e Portugal vai ficar com o quê? Portugal com 7 povos. E Espanha, ou seja, terminou tudo no Tratado de Madrid. Colônia de Sacramento. Beleza? Esse foi o último tratado. Beleza?
o slide fica... a questão que assim a gente perde muito tempo. Muito tempo. O slide, a gente ganha tempo. Se eu for escrever e ficar passando no quadro, vai demorar muito. Hoje é o tempo que a gente levou aqui. Demora muito, sim. Pode até seguir essa linha, assim, vou tentar mesclar, vou tentar variar. Eu vou escrever mais hoje aqui. Vamos lá. Copiou aí? Vou apagar, tá? Ok. A vantagem do slide é que a gente consegue andar mais rápido com o conteúdo. Eu entendo. A gente precisa trazer mais músicas, né? Assim, a questão das músicas também é que as músicas que eu tenho comigo, como a história marítima naval brasileira, eu tenho que refazer, eu tenho que adaptar. Aquela das grandes navegações calhou de coincidir. Por exemplo, tem uma do período colonial que o que foca a gente é as expedições. Na verdade, a música era outra vertente. Tem uma hoje, que desse assunto que a gente vai entrar aqui, que fala de Dom João. De repente, ela até ajude vocês. Eu não tinha em mente trazer essa música para vocês, não. Mas, se vocês acharem, eu posso cantar para vocês aqui, se vocês acharem que ela vai ajudar, a gente pode tentar botar ela, trazer ela para vocês. Escreve aqui, né? Ela pode até ajudar, mas não pode ajudar parcialmente. Não está inserida dentro. Músicas que já vêm já de história do Brasil. Como a história que a gente está vendo aqui é uma história, a história marítima naval brasileira, focando esses pontos, né? A gente vai ver aqui algumas batalhas, a gente vai falar da criação da marinha aqui. Então, foge um pouco, entendeu? Não foge muito, mas foge para poder efeito das musiquinhas. Mas eu vou cantar para vocês, se vocês... Não, professor, dá sim, dá para ajudar. Então, vamos ver. Me lembra no final da aula. Uma coisa a gente escreve aí e a gente vai lá, tenta. Uma frase motivacional para você aí. Obstáculos são aqueles períodos que você vê quando tira os olhos da sua meta. É bom sempre lembrar, né? Essa aqui é a frase do curso. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. História naval, meu nome. Desculpa você que está chegando hoje aqui. Você que está vendo a aula hoje também. Meu nome é Jarbas. Sou professor de História Naval de vocês. Vou estar com vocês aí até fevereiro aí. Como eu sempre falo, em prol de um objetivo comum. Seu objetivo é o meu objetivo. A sua aprovação é a minha vitória. A sua vitória é a minha vitória. Tamo junto. Formação da Marinha Imperial Brasileira. Ih, botei aula 3 ali, aula 4, tá, gente? Deixa eu formatar aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá. Formação da Marinha Imperial Brasileira. Isso aqui é um contexto. Vamos lá. Vamos começar aqui. Nesse slide aqui. Como eu sempre falo para vocês, slides é basicamente o que está no livro de vocês. O que está no livro de vocês eu tento reproduzir no slide. Tento trazer algumas informações que eu julgo pertinente, né, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão do conteúdo. Então eu sempre trago algumas informações paralelas para ajudar a compreensão. Talvez às vezes o que eu estou falando
tá fora do livro, tá fora, mas está dentro de um contexto para ajudar a nossa compreensão. Porque às vezes o livro e o nosso material que a gente tem como referência, às vezes ele dá uma informação que fica faltando você entender alguns paralelos, né? Alguma coisa que vai norteando o que estava acontecendo naquele período. Então, nesse contexto aqui, de formação da Marinha Imperial Brasileira, notem que eu sempre ponho de vermelho aqui as informações que eu julgo, né, mais importantes. Você vai ver ao longo dos slides que sempre vai ter uns detalhes de vermelho, para você se atentar para esses detalhes de vermelho aí. Nesse contexto de formação da Marinha Imperial Brasileira, o que estava acontecendo aqui? Emergindo das dificuldades do período revolucionário de 1789 1799, o que aconteceu em 1799? A chamada, a famosa, a grandiosa invasão, Revolução Francesa. Os desdobramentos ali, ao longo dessa Revolução Francesa, nos anos posteriores, vai se levantar um cara chamado Napoleão Bonaparte, que ele vai desenvolver um imperialismo, né, no continente europeu. Ele vai tentar tomar para si e exercer toda a influência, né, fazer com que a França mandasse em tudo, né? Quem já ouviu falar de Napoleão aí? Napoleão, ele era o imperador, ele queria mandar em tudo. Grosso modo é isso aí, ele queria dominar tudo, né? Rebuscadamente, falando rebuscado, ele queria exercer uma hegemonia. O que é isso? Ele queria exercer uma influência. E quem dominava e que exercia uma grande influência naquela época era a Inglaterra. Nesse contexto de conflito com a Inglaterra, da França com a Inglaterra, Portugal está no meio. Porque Portugal, ele era aliado de quem? Da Inglaterra. E França, o principal inimigo da França era a Inglaterra. Vamos ler aqui. A França erguia-se perante a Europa aristocrática com um grande exército, chefiado por quem? Napoleão Bonaparte. A França se levanta, um grande exército, como eu falei para vocês, querendo exercer dominação, querendo dominar tudo em sua influência, bateu de frente com a Inglaterra, que era a sua principal adversária ali no contexto econômico ali. As guerras napoleônicas foram caracterizadas por dois aspectos. Primeiro, na luta de uma nação burguesa contra uma Europa aristocrática, e o segundo, na luta entre a França e Inglaterra. Com a derrota da Marinha Francesa na Batalha de Trafalgar, 1805, para a Marinha Inglesa, foi uma batalha travada entre os dois, entre França e Inglaterra, onde a Marinha Francesa saiu derrotada. Para a Marinha Inglesa, muito superior, decide Napoleão investir contra seus inimigos continentais, Áustria e Prússia. E ao tomar Berlim, iniciou guerra econômica à Inglaterra, estabelecendo em 1806 o bloqueio continental. Ou seja, já começa ali os conflitos, onde a França, até com um certo revanchismo, né, após ter perdido uma batalha, não se dá por vencido, né, se levanta e começa a tentar enfraquecer a Inglaterra de alguma maneira. E nessa tentativa de tentar de querer enfraquecer a Inglaterra, o que Napoleão faz? Ele decreta o famoso, em 1806, o famoso bloqueio continental. O que esse bloqueio continental fazia? Ele restringia, né? Ele impedia que os países europeus tivessem vínculos, né, ou laços econômicos com quem? Com a Inglaterra. Não queria que tivesse laços econômicos com a Inglaterra.
E quem era aliado de Inglaterra? Da Inglaterra? Portugal. Era francês. Os demais estados europeus foram concitados a aderir ao bloqueio, dentre eles Portugal, que eu acabei de falar para vocês. Vários estados foram obrigados, né, a aderir ao bloqueio. Muitos já aderiram, né? A própria Espanha se tornou aliada da França, porque a Espanha já vinha num histórico de parceria com a França, de vínculo com a França já há algum tempo. Então, nesse contexto, a Espanha continuou ali ao lado de Portugal. Ou, desculpa, da França. Ele perdeu. Ele perdeu a batalha, foi o que eu falei. Ele perdeu a batalha, mas não se deu por vencido. Retraiu suas tropas na batalha de Trafalgar, retraiu suas tropas, organizou novamente os seus exércitos e começou a estabelecer estratégias para poder derrotar o seu maior adversário. Ou seja, ele saiu, ele estabeleceu qual a primeira estratégia que ele fez? Assim, a gente tem uma ideia em guerras, né? Se você quer prejudicar o seu inimigo, você começa o quê? Se você não tem como afetá-lo diretamente, começa a cortar os seus recursos. A gente vê aí alguns países aí de cunho socialista que não tem vínculo, né? Não faz parcerias, né, com os Estados Unidos, não aderem certas propostas, né, que são estabelecidas por alguns países capitalistas. O que o país capitalista faz? O que os Estados Unidos faz? Embargo, né? Embargo econômico, não entra lá, certas coisas não entram lá. Aí naquele país, às vezes, falta certos produtos, às vezes até básicos, né? Porque, por causa da sua ideologia, não estou querendo desmerecer uma ideologia ou outra, mas em virtude de não ter a parceria com aqueles países com vertentes ideológicas contrárias suas, e isso gera um conflito, certos produtos não entram, né? Às vezes produtos básicos que são exportados de outros países não entram naquele país. E foi essa a estratégia de Napoleão. Napoleão, vamos criar um embargo econômico aqui. Bloqueio continental, vamos embargar. Não vamos deixar nada chegar à Inglaterra, vamos decretar o bloqueio, essas nações aqui que são minhas amigas, que estão próximo aqui, quem está fechado comigo, assim, falando, quem está fechado comigo, está fechado. Eu não vou invadir, mas quem não está fechado comigo, eu vou invadir. E foi o que ele fez, ele começou a dominar toda a Europa. Alguns países ele já tinha entrado, já tinha dominado, só que Portugal ele mandou uma carta para o rei de Dom João, colocando as suas propostas. Estabeleceu várias condições ali. Aí Dom João, o que Dom João fez? Dom João pediu um tempo para poder, não respondeu logo de imediato, ele pensou. Aí Dom João também, na verdade, ele ficou entre a cruz e a espada, né? Poxa, eu tenho um parceiro comercial que me apoia, que me dá um suporte, que é a Inglaterra. E a França está me pressionando. O que eu vou fazer? Eu vou para o lado da França e vou ser inimigo da Inglaterra? Ou eu fico com a Inglaterra e me torno inimigo da França? Mas se eu tornar inimigo da França, a França vai vir aqui e vai entrar no meu território. E foi o que aconteceu. O que ele faz? Ele junta a sua corte, né, aproximadamente 15 mil pessoas, né, as pessoas importantes da época, da corte, 15 mil entra ali em aproximadamente 15 embarcações, 13 embarcações, e ele ruma para onde? Em 1808, para o Brasil. É o momento que a colônia deixa de ser colônia. Né? Ele vem para o Brasil e chega aqui em 7 de março de 1808. 7 de março diga-se de passagem, 7 de março de 1808 é considerado o aniversário do Corpo de Fuzileiros de Navais da Marinha. Beleza? Deu para clarear esse contexto aí? Clareou o contexto? Portugal sempre manteve laços comerciais com a Inglaterra, aquilo que eu estou falando para vocês. E a sua não adesão ao bloqueio foi determinante para a decisão de sua invasão por exército francês sob o comando de um cara chamado General Junot. Esse cara invadiu Portugal.
Napoleão saiu, mas Napoleão deixou lá um exército lutando. Houve lutas lá com essa invasão francesa. Porém, eles não resistiram ao poderio francês, né? O poderio francês, ele não só por terra, por mar, os franceses eles dominaram ali. Mas quando Dom João veio para cá, Dom João ele veio escoltados por navios ingleses. Até porque a Inglaterra ela também tinha interesse aqui no Brasil. Né? Não é à toa que quando Dom João chega aqui no Brasil, uma das medidas que ele faz, ele abre os portos para as nações amigas. Né? Que antes os portos era o contexto do pacto colonial. Portugal e a colônia, o Brasil, tinham um pacto colonial, onde a colônia só produzia e comprava de Portugal. Produto manufaturado, mandava o produto, né? A matéria-prima era manufaturada em Portugal, depois o Brasil comprava de Portugal. Ou seja, era uma colônia, né, literalmente de exploração. Portugal só explorava. E essa exploração ela vai fluir durante alguns anos aqui no Brasil. Ainda tem exploração, né? Só que não é por Portugal mais. Aí, vamos lá, deixa eu perder no raciocínio aqui. A saber da chegada do exército invasor de Napoleão, o Conselho de Estado com o príncipe regente Dom João acordaram na retirada para o Brasil de toda a família real. Beleza? Diante desse contexto, Dom João ele é aconselhado ao quê? A vir para o Brasil. Como eu falei para você, havia também o interesse da Inglaterra. Né? Depois, lá na frente, a gente vai ver que a Inglaterra ela tem, dentre todos os países parceiros com o Brasil, né? Depois que abre os portos para as nações amigas, a gente vai ver que a Inglaterra ela consome e compra os produtos aqui com taxas menores que os dos outros países. Ela tem uma taxa aí, acho que, se eu não me engano, eu não me lembro agora, acho que aproximada aí 15%, enquanto os outros eram 21%. Mais ou menos isso aí. Então a Inglaterra também tinha interesse aqui também. Ela não estava simplesmente livre e espontânea à vontade. Como eu adiantei para vocês aqui. Tá pequeno? Tá dando para ver? Tá claro ali, né? Oi? 7 de março, em novembro, partiu. Em 29 de novembro de 1807, a família real embarca rumo ao comboio de transporte que conduziu todo o aparato. Lembra que eu falei para vocês? 15 mil pessoas aproximadamente, dentre militar e civil, toda a corte. Né? Eram 30 navios, assim, desculpa, eu errei os navios, né? Essa questão de navios, tem literaturas que falam a quantidade de navios, outros falam outras. Isso aqui é bem relativo. Mas, para efeito do nosso material aqui, 30 navios e várias embarcações. Foi protegido por uma escolta inglesa. Lembra que eu falei para você? Que os ingleses vieram escoltando, por 16 naus vieram escoltando aqui. Em 22 de janeiro de 1808, a nau Príncipe Real, onde o príncipe regente Dom João encontrava-se embarcado, chegou à Bahia. Primeiro eles chegam à Bahia aqui, tá, gente? Em 7 de março de 1808, eles chegam no Rio de Janeiro. Mas primeiro, em 1808, eles já chegam. A chegada da família real em 1808 ao Brasil. Chega ali na Bahia ali. Dom João proclama a independência econômica do Brasil com a publicação da famosa Carta Régia, que abriu o comércio estrangeiro aos portos do país. Esse abriu o comércio estrangeiro aos portos do país, a gente chama que ele abriu os portos para as nações amigas. Posteriormente, o Brasil é elevado a Reino Unido, isso lá em 1815. Né? O Brasil cria a sua independência. Em 1822, posteriormente. Reino Unido, em 1815, é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. A bordo também vinham os... Desculpa. 7 de março de 1808, Dom João, à testa de uma força naval, entrou onde? Na Baía de Guanabara. E essa data aqui é considerada a data... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é uma imagem minha aqui. Eu botei só para ilustrar. Aniversário de quem? Os fuzileiros navais.
7 de março de 1808. Sete de março de 1808. A bordo também vinham os integrantes da Brigada Real da Marinha, encarregados da artilharia e da defesa dos navios. Eu joguei essa informação importante aí também, para a gente ver que já vinha um regimento, já vinha militares aqui, foi onde começou a se formar a Marinha Brasileira. Né? Já veio com todo aparato de lá, com os navios aqui. A Marinha Brasileira ela vai começando a ganhar forma. Beleza? Junto com a família real, todo o aparato burocrático administrativo foi transferido para o Rio de Janeiro. Dentre as principais decisões de Dom João, já no dia 11 de março de 1808, está a instalação do Ministério dos Negócios, da Marinha e Ultramar. Gente, eu considero isso aqui uma informação de vermelho aqui, de extrema importância para a nossa prova. Beleza? Essa criação desse ministério aqui. Né? Se vier uma questão relativa à criação, quando que foi nesse contexto da vinda de Dom João para cá. Ele fez várias coisas aqui. Ele fundou o Banco do Brasil, o Brasil foi elevado a Reino Unido, ele abriu os portos para as nações amigas, né? Só que para efeito da nossa prova aqui, assim, ele desenvolveu a administração no Brasil. Para efeito da nossa prova, a informação que eu considero e julgo bem importante é essa última aqui. A criação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar. Tem fatores econômicos, sociais, políticos que envolve? Tem. Muitas coisas vão acontecer aqui. Mas, dentro do nosso contexto aqui de prova, essa informação ela é importante. Fez sua anotação aí? Fez aí? Vamos lá. Vou passar. Pode? Isso aqui é também está no livro de vocês aí, se você olhar o livro de História Marítima Naval. Você que não tem, sugiro depois você... eu não sei se está disponível, o Duarte falou que vai disponibilizar no site o livro em PDF. Esse livro que as meninas estão aqui, ó, esses livros aqui. Se você que não tem, imprime ele, providencia ele, que, como eu sempre falo, 80%, 90% do que eu estou expondo e estou conversando e estou passando para vocês aqui, eu estou retirando do livro. Eu só agrego algumas informações para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, né? O contexto e tudo mais, algumas informações que às vezes não estão no livro, mas eu julgo importante, né? Eu julgo importante, eu trago para vocês aqui. Então, aconselho você ler bastante esse livro, pegar ele, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui está lá, né? Algumas coisas a mais você agrega aos slides que vão ser disponibilizados para você e ao vídeo que está sendo passado aqui. Isso aqui é uma imagem da chegada, né? Desembarque da Corte no Rio de Janeiro, 7 de março de 1808. Isso aqui eu retirei do próprio livro de vocês, essa imagem aí, tem até aí. Chegada aí, olha só como é que eles chegaram aqui, ó. Da imagem de Dom João meio gordo, né? Ele tem uma ideia que ele era gordinho, né? Gordinhos, né? Assim, eu acho que o pessoal da corte devia ser gordinho, porque era uma regalia tremenda, né? E tudo na mão, né? Eu tive lá na semana passada, eu tive no Museu de Petrópolis. Aí eu... a minha esposa, ela fica doida comigo, ela me deixa. Ela me deixa, vi essas vestes aí, ela me deixa, ela pega, vai para outro lugar, porque ela sabe que eu vou ficar 2, 3 horas lá dentro. Eu vou ficar vendo os detalhes, eu vou ficar pegando data, eu vou ficar anotando com um bloquinho na mão, não pode tirar foto, mas uma anotação eu posso. Aí ela me deixa até para lá, não, até me deixa. Aí eu fiquei não fiquei muito tempo, eu queria ter ficado mais lá dentro,
mais tempo. Eu fiquei umas 2 horas, mas eu queria ter ficado mais, porque eu estava lendo os arquivos. Oi? Não, é porque quando eu vou, já é a terceira vez que eu vou. Quando eu vou, eu fico pesquisando, eu fico vendo. Eu até conversei eu fui procurar se tinha algum guia lá dentro, porque eu estava com algumas dúvidas e eu precisava de algumas informações, né? Eu não falei para ele que eu era da área, mas eu fui. Aí o rapaz falou: ó, eu não tenho guia aqui, mas eu posso te ajudar. O rapaz, um segurança lá, acho que por viver ali, ele sabia tudo. Eu perguntei acerca dos alemães em Petrópolis, que em 1838, 37, 38, chegou uma colônia de 100 e poucos alemães, né? Já em 838, tinham quase 2.000 alemães em Petrópolis. Só 80 brasileiros e 40 portugueses. Aí eu fiquei curioso, aí eu fui perguntar para ele, porque na minha cabeça eu entendia mais ou menos o que poderia ter acontecido, né? A questão, o contexto europeu, o que estava acontecendo na Europa. Depois eu cheguei em casa, pesquisei, aí entendi um pouco melhor. Eu fui vendo, aí fui ver quantos imigrantes italianos já tinham chegado lá, o porquê que aqueles italianos foram para lá, portugueses, até haitiano, vários. Aí tu vendo o que estava acontecendo na Europa para aqueles imigrantes ter chegado lá. Aí a minha curiosidade é essa: por que fez esses caras vir para cá? O que estava acontecendo? Eu não consigo ver, tinha tantos aqui. Mas por que eles estavam aqui? Como que eles chegaram aqui? Porque eles se aportavam na Baía de Guanabara. Vinham andando? Vinham andando. Andando de charrete. A gente vai estar falando hoje, se a gente conseguir chegar lá, as margens do rio Ipiranga, né, quando ele declara a independência do Brasil, eles faziam esse percurso do Rio até São Paulo. Passava pela serra, descia, né, era uma viagem. E naquela época não tinha muitos cavalos, não tinha cavalo. O máximo que tinha era um jumento, um burro. Provavelmente o Dom Pedro, né, ele vinha ali no burrinho, ali no jumento. E tem as fotos que a gente vê, Dom Pedro proclamando a independência em cavalo, né? Na verdade, se você for ver o contexto, não era cavalo, né? Tinha. Já tinha isso aí já. Vamos lá. A seguir foram sucessivamente criadas e estabelecidas várias repartições necessárias ao funcionamento do Ministério da Marinha, tais como Quartel-General da Armada. Gente, eu não botei de vermelho, mas isso aqui também é uma informação importante. Diante dessa criação do Ministério, várias divisões foram formadas. Quais foram essas divisões? Quartel-General da Armada, Intendência e Contadoria, Arquivo Militar, Hospital da Marinha, Fábrica de Pólvora e Conselho Supremo Militar. Tudo dentro desse contexto aqui. Essa informação de vermelho eu também julguei bem importante. A Academia Real da Marinha, que também acompanhou a família real, teve sua instalação nas dependências do Mosteiro de São Bento, se tornando desta feita o primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil. No tocante à infraestrutura já existente no Rio de Janeiro, observamos que o Arsenal Real da Marinha, localizado então ao pé do morro do Mosteiro de São Bento, cuja criação data de 29 de dezembro de 1703, teve sua capacidade ampliada para poder apoiar a recém-chegada esquadra. Chegaram muitos navios, né? Haviam navios aqui? Haviam, né? Que transitavam, comerciantes e tal, tudo mais. E teve que ter um reaparelhamento, uma condição para a chegada de todos esses navios, né? Que foram quantos? Foram 30 navios que a gente leu aqui, né? Você que está fazendo anotação aí. Vamos lá? Vou seguir, hein? Ok? Política externa de Dom João e a atuação da Marinha. Aqui a gente já começa a entrar num ponto. Eu botei a fonte pequena aqui para poder dar as informações precisas aqui, pertinentes para o que a gente está fazendo.
A política externa de Dom João e a atuação da Marinha. A conquista de Caiena e a ocupação da Banda Oriental. Agora a gente vai estar falando dessa invasão aqui de Caiena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo e vou escrever no quadro, ok? Aí eu tracei uma cronologia aqui para facilitar a nossa compreensão dessa invasão em Caiena. Em Caiena é a região lá da Guiana Francesa, tá? Aí eu vou dar um intervalo, vou escrever no quadro e depois a gente volta, tá ok?